depois da intervenção judicial que afetou a Cotrijuí, parece que a situação da cooperativa se encaminha finalmente para um desfecho final. E nós vamos conversar hoje com o juiz Guilherme Mafacioli Correia, da primeira vara civil do Fórum de Juí, ele que é responsável pelo processo de liquidação judicial da Cotrijuí. Doutor Guilherme, primeiramente, muito obrigada então por nos receber aqui. A liquidação da Cotrijuí, doutor Guilherme, propriamente dita, é público e notório que terá um impacto social muito grande na economia da região, considerando também que foi uma grande empregadora, fomentadora de novos produtos e também balizadora de preços agrícolas ao produtor e custo de insumos. Isso não seria muito negativo se acontecesse? Boa tarde. Boa tarde. É verdade, a cooperativa sempre foi uma entidade muito grande, com várias ramificações, várias atividades e, infelizmente, ela se encontra, como tu mesmo disseste, nessa situação que é pública e notória de certa dificuldade, mas isso não vem de pouco tempo para cá, isso já é uma situação que já vem de longo período e realmente é lamentável que tenha chegado nessa situação. Especificamente do lado econômico e social, doutor, existem informações seguras que seriam em torno de 3.000 famílias associadas, credoras na conta corrente e operações do armazém geral, tida como uma espécie de poupança. Esses valores eles não estão sendo disponibilizados, sendo motivo em alguns casos, então, de ocorrência de óbito, depressões e outras patologias decorrentes da falta de recursos financeiros que são de propriedade destes associados e não guardariam responsabilidades tanto solidária como subsidiaria da dívida da Cotrijuí. Qual seria a solução para isso, doutor? Tudo isso é uma decorrência do tamanho mesmo da Cotrijuí e do tamanho dos problemas que foram se criando ao longo do tempo. O que está se buscando agora, o que está se tentando fazer é equacionalizar todas essas situações da melhor forma possível. Tá certo. E também sabe-se, né, por informações seguras, que as denúncias de ocorrências de possíveis irregularidades na administração da Cotrijuí que proporcionaram a operação desencadeada e comandada pelo Ministério Público Estadual em janeiro deste ano, teria informações de associados e ex-funcionários e objetivava estancar estas irregularidades e possibilitar, então, que uma nova equipe administrativa indicada pelos associados passasse a administrar a Cotrijuí e, ao menos, reduzir sensivelmente o montante da dívida e também o número de credores. A liquidação pleiteada, propriamente dita, não iria, de certa forma, frustrar esta atuação como um todo, inclusive do Ministério Público, somando para continuar a penalização dos associados e responder por dívidas que a venda dos bens não iriam cobrir? É importante que se esclareçam algumas situações. A primeira situação que deve ser esclarecida é a seguinte: esse processo de liquidação judicial da cooperativa, ele trata das questões cíveis ligadas à entidade. Não diz respeito a questões criminais ou investigação própria do Ministério Público que corre em paralelo. Então, esse processo que está sob responsabilidade da primeira vara civil, ele trata da liquidação da cooperativa, de uma possibilidade de liquidação da cooperativa. Não se confundem com as questões criminais que eventualmente venham ser descobertas ou investigadas, né? São caminhos que andam em paralelo. A segunda questão que merece esclarecimento, que eu noto com o transcorrer do tempo que às vezes existe uma certa confusão, é que a liquidação da cooperativa, ela não está acontecendo iniciando por força dessa ação. A própria associação, os próprios associados, alguns anos atrás, eles já votaram e aprovaram a liquidação da cooperativa. Obviamente que a gente sabe também que existia um plano de recuperação da cooperativa. Isso era divulgado também e isso era uma intenção correta, inclusive. Mas, objetivamente, o que se tem já de alguns anos para cá é um pedido, é um encaminhamento de liquidação da cooperativa. O que essa ação ela busca é simplesmente transformar uma liquidação que era voluntária, própria dos associados, dos cooperados, numa liquidação judicial, sob comando da Justiça. Essa é a questão desta ação. Mas a liquidação em si, ela já houve inclusive uma aprovação dos próprios associados. Então não é uma situação nova vinda através dessa demanda. Tá certo, importante lembrar disso.
E sabe-se que a atual administração judicial não tem como objetivo a possibilidade de redução da dívida via renegociação, inclusive com a União Federal, que seria disparada a maior credora em valores aí que beirariam R$1 bilhão, né? Nós temos conhecimento de que apenas em relação a um credor, a dívida em 2010 de cerca de R$91 milhão, fora reduzida para 15 milhões em 13 parcelas anuais. Posteriormente, então, temos a informação para pagamento à vista. Essa dívida toda seria paga com R$3 milhões e não foi realizada. Este exemplo, então, doutor, seria um indicador de que a redução drástica da dívida seria possível desde que houvesse a retomada, ao menos, de algumas atividades pelos associados? Esses números eu prefiro não me vincular a eles, até porque eu não tenho certeza deles, então não vou me basear nesses números. O que acontece, que está se tentando fazer é resolver as questões emergenciais ligadas à cooperativa, né? E junto com isso também fazer uma análise da real situação em que ela se encontra. Esse é o objetivo do trabalho, é o objetivo imediato do trabalho dos administradores. Obviamente que junto a isso está se fazendo toda uma verificação, um estudo de alguma viabilidade da continuação das atividades. Não se deixou isso de lado. Não se partiu exatamente para a liquidação. O processo não chegou nesse estágio ainda e não se sabe objetivamente se vai chegar nesse estágio, né? O que está se fazendo nesse período, a partir do ajuizamento da ação, é fazer uma verificação real das condições da cooperativa e também resolver os problemas emergenciais. E realmente, muito se cobra, ou eu já ouvi cobranças nesse sentido, de que os administradores teriam que tentar recuperar. Esse não é exatamente o objetivo para o qual eles foram nomeados. Tá certo. Em tese, as dívidas trabalhistas e fiscais absorveriam a totalidade dos valores dos bens da Cotrijuí, restando pendentes os demais créditos, como as dívidas com o fisco estadual, os parafiscais e credores em geral, a maioria quirografários. A retomada de atividades, ao menos de forma compartilhada entre administração judicial e liquidantes, indicados pelos associados, que podem ser em número de até 3, mesmo que temporária, para verificar a efetividade da redução da dívida, não seria medida salutar a ser tomada neste momento do que decidir pela liquidação judicial da cooperativa e causar, então, todos esses transtornos que a gente sabe que vão ocorrer? Como eu disse, o processo está em tramitação ainda. Não existe uma definição do que vai acontecer, até porque nós estamos fazendo essa verificação da situação da cooperativa. E existem possibilidades, não está nada fechado ainda para que a administração da cooperativa ela tenha alguma alteração. O que se tem hoje é uma nomeação dos administradores e que, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, não há nenhum indicativo que deva ocorrer alguma mudança. Mas isso não significa também que é uma situação que vai se tornar perene ao longo do tempo, né? Justamente porque o processo está em tramitação, não tem como saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Sim. Quanto aos interventores nomeados pela Justiça, pelo que se sabe, eles não agradaram tanto a opinião pública, quanto associados, quanto funcionários. Essa foi a única forma, o único meio encontrado para oficializar os liquidantes, doutor? Na verdade, a nomeação desses liquidantes ela aconteceu por um colega que me substituía na época do ajuizamento da ação e que eu entendi por bem manter justamente porque não há nenhum indicativo de que o trabalho esteja sendo mal desenvolvido, muito pelo contrário. Várias situações emergenciais foram solucionadas, estão sendo solucionadas e o trabalho está se desenvolvendo. Então, eu não vejo óbice que continue essa administração nomeada judicialmente. Como eu disse antes, a situação não está absolutamente fechada, né? E importante ressaltar também que dentro do processo algumas viabilidades processuais, alguns recursos poderiam ser manejados como forma de remediar essa situação. E eu não tenho notícia de que tenha sido utilizado, né? Então, essa insatisfação que você referiu, ela pode ter acontecido, mas ela não se refletiu no processo que está em tramitação. Entendi. Doutor, mais algum assunto, alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, algum ponto que a gente não tenha abordado? O que eu tenho tentado ressaltar nessas conversas que eu tenho, principalmente com a imprensa, que é o veículo que nos leva até a comunidade,
é que o que está se buscando fazer nesse trabalho é gerenciar esses pontos de problemas, principalmente os emergenciais que têm surgido ao longo do tempo, e junto com isso tentar dar a maior transparência possível daquilo que está se fazendo. O processo é público, as pessoas de uma maneira geral podem ter acesso àquilo que está acontecendo, e além disso, agora em julho já foi marcada uma assembleia de prestação de contas desse período de trabalho, onde vários itens, vários dados vão ser apresentados, principalmente pelos administradores judiciais. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, então, doutor Guilherme. Como ele falou, agora em julho, então, vai acontecer uma assembleia e, é claro, a TV Ijuí vai acompanhar e trazer para você em primeira mão tudo que vai ser decidido, pautado, vamos trazer para você. E a gente volta, então, aos estúdios da TV Ijuí. Muito obrigada.